preguiçoso, né? Eu queria fazer dois pedidos a vocês. Pode deixar que não é nenhuma dinâmica, não, porque eu sou péssimo nisso. Depois você me ajuda que eu vou sentar, já só me ajudar a regular aqui. Eu queria pedir você que está lá atrás, viesse um pouquinho para frente. Pode fazer isso? Por favor. Aí, Jefferson, aí você me ajuda aqui. Que benção, hein? O que eu acho assim interessante quando se modifica a liturgia, né? É a sensação que dá assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa igreja? Bom, deixa eu explicar para você aqui. Não sei se todos me conhecem, mas eu fui criado no Evangelho. No dia 31 de dezembro agora, inclusive anote aí na sua agenda, eu vou fazer 50 anos de vida. Escuto falar de Evangelho desde a minha... Vivo o Evangelho desde a minha tenra idade. Prazer de passar pelas águas do batismo aos 9 anos de idade. Apesar de eu não achar recomendável a cidade, mas na época, por uma circunstância espiritual que eu vivia, de conversão, de testemunho, eu sempre fui uma criança muito calma, né? Muito tranquilona, imagina. E eu batizei então com 9 anos. Por que estou dando esse rápido resumo da minha biografia espiritual para você? Porque de um tempo para cá, tem algo que tem me preocupado muito. Ou para pregar o Evangelho, acho que está falhando aqui, né, Jefferson? Não sei se é a minha voz que já está fraca. Mas Deus me chamou para pregar o Evangelho novo ainda. E eu tenho o privilégio de dizer para você que já preguei algumas igrejas. Já tive o prazer de estar em 5 países, falando do amor de Deus, fazendo a obra de Deus. Então, não vou dizer para você que eu tenho uma experiência maior que a sua, porque seria até uma arrogância da minha parte. Mas eu quero dizer para você que eu tenho uma certa experiência que me dá uma certa base para falar o assunto que eu quero comentar com você hoje. O que me preocupa hoje na Igreja de Cristo, e agora eu não me refiro a uma igreja placa, uma igreja título, a Igreja do Senhor Jesus de modo geral, é que o significado do Evangelho perdeu-se. De fato, muitas pessoas não compreendem, não sabem nem sequer a origem da palavra e muito menos o efeito que o Evangelho de Jesus proporciona em cada um de nós e também para cada um de nós. Então, nós vamos hoje falar sobre o Evangelho. Por isso que eu botei essa cadeira aqui. Talvez você fale, mas que bobagem, eu podia falar com o púlpito. Talvez seja, eu sou muito bobão mesmo. Mas eu entendi que dessa forma seria um negócio assim menos formal. Eu acredito que o púlpito às vezes distancia um pouco, separa um pouco o pregador do ouvinte, né? Então eu queria que hoje nós tivéssemos aqui um bate-papo, no melhor sentido da palavra, tá bom? Você está na escuridão, está no breu, né? Mas nós vamos ler um texto da palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Marcos. É só um versículo. Minha voz está bem audível aí? Está dando para entender direitinho? Tá? Eu tenho um problema de dicção às vezes. Marcos capítulo 1, versículo 1. O Evangelho segundo Marcos, né? Porque na verdade o Evangelho é de Jesus, é escrito por algum homem. Por isso falamos do Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive está até exposto ali, né? Se você tem dificuldade de visão aí. Por exemplo, Rogério não está conseguindo nem ler, né, Rogério? Tu conseguiu achar a Bíblia, Rogério, aí? Diz assim a palavra de Deus, olha. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu vou hoje conversar com você sobre essa palavra Evangelho. Bom,
Marcos escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus, né, o seu livro, como você preferir, para um povo específico. Ele não escreveu para os judeus, ele não escreveu para os gentios, ele não escreveu para os gregos, mas Marcos escreve para um povo definido, que era o povo de, alguém sabe? Os romanos. E ele usa uma palavra muito conhecida dos romanos para começar o evangelho, para começar o seu livro. Ele usa a palavra evangelho. Vamos então entender o que significa evangelho. Pois bem, a palavra evangelho, de uma forma assim muito simplificada, nós a traduzimos e definimos como boas novas, né? Umas boas novas, uma mensagem diferente, uma mensagem especial. Porém, se nós formos um pouquinho mais a fundo, ou menos raso, na interpretação da palavra evangelho, nós vamos entender que evangelho é uma notícia que transmite alegria, porque você pode receber uma notícia diferente e ela, por sua vez, não lhe reportar um momento alegre. Essa palavra evangelho quer dizer momento de alegria. Era usado pelos romanos quando o exército vinha de uma batalha e ganhava a batalha. Gente, nós temos o evangelho, nós temos uma palavra de vitória, nós temos uma palavra de libertação. Então essa palavra evangelho era muito comum para os romanos. Por quê? Porque significava vitória do seu exército, na maioria das vezes, como também significava que todo o povo romano seria beneficiado com a notícia que aquela pessoa estava trazendo. Então, o evangelho é uma notícia de vitória que beneficia todos que a recebem, todos. Nos faz até lembrar de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que recebessem a palavra, todos aqueles que recebessem o evangelho, fossem salvos, ou se tornassem, uma nova criatura. Agora, o que traz diferente esse evangelho de Jesus? E eu peço agora a sua paciência. Por favor, Betel, não precisa subir no banco, não é só? Vamos então examinar o contexto religioso antes de Jesus. Você sabe muito bem que a religião, ela não começou em Jesus. A religião propriamente dita, né? Ligar o homem a Deus, religar o homem a Deus. Antes de Jesus já existia, por exemplo, o budismo. Não sei se você sabia disso. O budismo já era uma religião forte antes da época de Jesus. A mitologia grega, que perdurou por quase 3.000 anos de mitologia, de história, de religiosidade, ainda era forte. E tanto era forte que os romanos adotaram os deuses da mitologia grega e só mudaram os nomes. Fizeram, na realidade, um grande sincretismo, né? Então, o deus esse, agora passa a ser esse, mas a mitologia está muito viva. Havia também uma religião a um deus chamado Moloque, que era muito comum entre os amonitas, que era uma religião muito cruel. Se um pai pecasse, se uma mãe pecasse, a ira desse deus Moloque só poderia ser aplacada quando esse homem, essa mulher pegava uma criança, filho das suas entranhas, e colocava na fornalha. Essa criança tinha que morrer e tinha que gritar assustadoramente para que Moloque então perdoasse aquele pecador. Então nós vemos que as religiões antes de Jesus era uma religião assim meio que cruel. Por exemplo, quando você pensa na mitologia grega, você lembra do principal deus grego. Qual era o principal deus grego? Zeus. O que Zeus tinha na mão? Um raio, né? Você já assistiu aquele filme Ladrão de Raios? Não, você só assiste Davi e Golias, Sansão e Dalila. Eu esqueço desse negócio. Mas Zeus tinha um raio na mão. E qual era a intenção daquele raio na mão de Zeus? Matar alguém. O objetivo do raio na mão de Zeus era trazer justiça e penitência àquele que pecava. E ele usava o seu raio, usava os seus semideuses e usava também os titãs, que eram seres que vinham para matar, para destruir. Então, o povo grego, eles não amavam a Deus, eles tinham medo de Deus. Na realidade, o povo grego fugia da presença de Zeus, porque a presença de Deus significava punição. A exemplo de Moloque, a exemplo também do próprio islamismo, que
também já é forte também, ou seja, aquela religiosidade que além de afastar Deus dos homens, ou os homens de Deus, como você preferir, também era uma religião de punição. Até aí tudo bem? Então Marcos vem e fala assim: gente, eu vos trago uma boa notícia, uma notícia que vai fazer bem para todo mundo que receber, vai modificar a vida de todos que receberem, de todos que receberem essa palavra. É o seguinte, é o princípio do evangelho de quem? Do Senhor Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, como você preferir. Sei lá, vi um pessoal olhando, falei, hã? Ah, tá. Pois bem, vamos então lembrar de algumas palavras de Jesus. Maria estava em um lugar chamado Nazaré, que era um lugar que sofria preconceitos, porque era um lugar, uma pequena aldeia ou vila, como você preferir, que ali viviam as pessoas que ficavam à margem da sociedade romana, ficavam ali os ladrões, as prostitutas e os pobres. Então, nós podemos definir ou ilustrar como se fosse uma comunidade no Rio de Janeiro, que a pessoa fala assim: eu quero trabalhar aqui na sua empresa. Onde você mora? Eu moro na Rocinha. Deus me livre, né? Você vai trabalhar em qualquer lugar menos aqui, por causa do tamanho do preconceito que era. E naquela cidade, aquele pequeno vilarejo chamado Nazaré, tinha uma menina chamada Maria, virgem, e essa menina era noiva, né? E você sabe muito bem que o noivado da época de Jesus é bem diferente do de hoje, né? O noivado na época de Jesus era um compromisso seríssimo. Se a noiva ou o noivo namorasse com outra pessoa, era considerado adúltero. Bom, você conhece a história, conhece o desfecho. Vem um anjo, salve a graça do céu contigo. E em Nazaré, o Espírito Santo concebe a Maria a possibilidade de ela ficar grávida sem ter conhecido um homem, sexualmente falando. E Jesus então começa a ser gerado. Vem então aquele censo, os seus pais têm que ir para Belém para passar pelo censo, o recenseamento, eles vão até Belém. E por uma questão para cumprir a profecia, onde Jesus nasce? Ele nasce em Belém. Mas toda a sua infância é em Nazaré. Quando Jesus então vem e começa a falar de Deus, dos céus, as pessoas falam assim: não, não é esse não. Eu tenho certeza que é. Não é. Por que não é? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Daquele lugar terrível? Não pode ser ele. Mas Jesus então começa um discurso maravilhoso. Ele reúne pessoas, depois de seus 30 anos de idade, ele reúne pessoas, aglomera pessoas e fala um discurso que para mim é um discurso que mudou a minha vida. Ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que Jesus está dizendo? Que a partir desse momento, uma nova religião, se você preferir dessa forma, estava sendo implantada, iniciada. Não uma religião de opressão, uma religião de pavor, de medo, de susto, de distância de Deus, mas uma religião de aproximação. Então Jesus nos ensina que o evangelho, e agora que eu entro no meu sermão propriamente dito, é que o evangelho de Jesus não é uma religião onde você paga uma promessa, onde você vem à igreja e paga e vem no domingo à noite, pronto, e está bom, está satisfeito. Não, o evangelho de Jesus, a proposta de Jesus é um relacionamento, é algo muito mais profundo, é algo muito mais real na nossa vida. E o evangelho de Jesus se divide em 3 tipos de relacionamentos. Primeiro, Jesus nos ensina a nos relacionarmos conosco. O que é se relacionar com você? Que é isso, pastor? Que loucura é essa? Relacionar conosco é o que Jesus fala, que você deve amar o seu semelhante como a si mesmo. Amar a si mesmo é fácil? O que você acha? Está aqui numa conversa, lembra? Falei para você? Então, por favor, um crente responda. Amar a si mesmo é fácil? Vou então fazer uma pergunta, vamos melhorar isso. Pode deixar que eu não vou passar da hora não.
Eu estava calculando meu esboço, acho que 11h45 eu termino. Quem aqui dentro, se pudesse, mudaria alguma coisa no seu corpo? Alguns levantaram a mão de forma inibida, né? Vou perguntar de novo. Agora mudando a parte estética, a parte física. Quem aqui no nosso meio, se pudesse, mudaria alguma coisa na sua personalidade? O manso queria ficar mais bravo, né? É isso mesmo? O bravo queria ficar mais manso. Uma pergunta mais simples. Estou gostando desse negócio. É a seguinte: quem aqui, se pudesse, mudaria a sua voz? Levanta a mão. Botaria uma voz igual a minha. São perguntas simples, mas que trazem uma verdade profunda para cada um de nós. Cada levantar de mão seu significa o seguinte: eu não estou satisfeito comigo. Eu não me acho pleno. E uma das coisas mais terríveis que a sociedade de hoje ensina, infelizmente, isso entrou na igreja, é que a sociedade hoje criou um perfil correto ou ideal para o nosso corpo. E nós, de uma forma assim cruel conosco mesmo, queremos enquadrar naquilo que a sociedade exige. Quem é baixo quer ficar alta e compra um sapato com 30 centímetros aqui atrás. Quem é magro vai para a academia. Ninguém é gordo, mas quem é fofinho quer deixar de ficar fofinho. É verdade, por quê? Porque nós queremos nos enquadrar naquilo que a sociedade diz que é perfeito, e por nós não nos amarmos, nós nos, como é que eu posso falar? Nós nos mutilamos até, para chegar àquilo que nós achamos que é o ideal. O Evangelho de Jesus, ele quer quebrar isso nessa noite. Ele quer dizer para você o seguinte: primeiro relacionamento que você tem que ter saudável e sadio é amar a si mesmo, é amar como você é, amar a sua voz, mesmo que pareça uma taquara rachada, amar a sua altura, mesmo que você se ache, poxa vida, eu podia ficar mais alto que o diácono Elias, mesmo que você fale assim, não, Jesus está falando assim: aprenda a amar a você mesmo, ame você. O Evangelho de Jesus veio libertar você de qualquer pressão da sociedade, de qualquer pressão do exterior, de qualquer pressão que vem de fora para dentro. Ame você mesmo, seja você mesmo. O Evangelho de Jesus nos ensina a nos valorizarmos. E nós temos a mania, não sei se o costume, mas uma mania muito comum de nós valorizar mais os outros. Ah, fulano é competente, fulano vai conseguir. E quando chega a nossa vez, nós falamos: eu não vou. Eu sou um atribulado, eu não vou conseguir nunca, porque eu moro aqui, porque eu não moro aqui, porque eu ganho X, porque eu não sei falar, porque eu não sei cantar. Jesus fala: não, o meu Evangelho, uma boa notícia para você: primeiro, ame a você mesmo. Você está entendendo? Ame a você como você é. Eu fico às vezes assim meio atribulado quando eu vejo os jovens, e por favor não entenda agora quando falo atribulado como condenação. Uma jovem que pinta o cabelo de verde. Pintou o cabelo de verde. Para mim aquilo ali é uma forma de chamar a atenção, né? Antigamente meu pai tinha uma outra receita. Meu pai era filósofo também, sabia? Meu pai era filósofo. A receita dele é a seguinte: põe uma melancia na cabeça. Mas hoje a pessoa de verde e tal. Aí quando passa por mim, ou se não põe aqui um negócio aqui na boca, aqui, ou na orelha, que alarga, tipo aqueles índios Tupi-Guarani lá do final do mundo, e alarga a orelha, fica grandona. Aí quando passa por mim assim, eu fico imaginando, se essa criança nascesse assim, já pensou se ela nascesse igual uma espiga de milho com cabelo verde? Ia passar por um processo, ia procurar médico, especialista para mudar. Por quê? Porque é diferente, né? Irmão, você não precisa pintar seu cabelo de verde, você não precisa ser melhor do que ninguém. O Evangelho de Jesus nos ensina a sermos nós mesmos, limitado, fraco. Ame a si mesmo, primeira parte.
Segunda parte, amar o outro. É fácil ou é difícil? O que você acha mais complicado, amar a si mesmo ou amar o outro? É mais difícil o outro? Aí Jesus fala, olha, se você quer aprender a amar o outro, tem que ter um degrau primeiro. Que degrau é esse? Ame a si mesmo. Só vai conseguir amar alguém quando a pessoa se ama. Por isso tem muitos relacionamentos que não vão para frente, que não perduram, porque se casam sem amar a si mesmo. Se casam por uma conveniência, para fugir de casa, por uma questão sexual, mas não se encontrou, não se ama. Como é que vai amar alguém? Amar alguém é complicado. Jesus ensina que o Evangelho dele nos ensina, nos liberta, sabe, desse ódio pelos outros. O Evangelho de Jesus nas igrejas, irmãos, está perdendo, não pelo Evangelho em si, não pelo Espírito Santo em si, mas por causa das nossas atividades ou atitudes, está perdendo esse poder de nós amarmos as pessoas como elas são. Nós estamos entrando na era de tribos. Nós estamos hoje, daqui a pouco vai ter cota na igreja. Olha, irmão, eu cheguei aqui na igreja e reparei, um exemplo que eu estou dando, que não tem nenhum negro fazendo vocal. Isso é preconceito. Eu cheguei na igreja e notei que o pastor não é branco. Como é que pode um negócio desse? Eu cheguei na igreja e notei que a maior parte das pessoas que trabalham na igreja são homens, machismo. Essa divisão social e cultural que está assolando o mundo não pode nos assolar, irmãos, porque nós somos iguais perante Deus. Uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho é que o Evangelho tem um poder de nivelação. Exemplo aqui, por favor, participe. Vamos aqui citar aqui. Quem pode levantar a mão e falar a sua profissão, por favor? Professora. Professora? Cabeleireira. Hã? Mais alguém? Fora os professores e o técnico que tem aqui? Hã? Outra profissão diferente aqui. Técnico de enfermagem. Tem alguém que está desempregado aqui? Você que está desempregado, se você quiser, levante a sua mão. Quantos aqui têm o ensino médio completo? Que maravilha. Quantos aqui não têm o ensino médio? Quantos aqui têm faculdade? Ou a graduação, como você preferir? Diferente, não somos? Mas quando o Evangelho de Jesus entra em nós, ele nos ensina que somos iguais. Profissão, cor, idade, formação secular. Quando nós entramos na presença de Jesus, ele nos coloca iguais. Por isso ele fala assim, o Evangelho nos ensina a nos relacionarmos, a amarmos, irmãos. E esse poder está sendo perdido. Por que eu afirmo isso? Porque eu acompanho a igreja e repito, nós vemos hoje na igreja concorrência, nós vemos hoje na igreja disputa por cargo, por bênção, disputa por tanta coisa, e esquecemos que a igreja é um lugar de união, de família, de paz, de amor, de amizade. Igreja é um lugar que você tem que chegar e se sentir bem. Igreja é um lugar que você tem que chegar e ser abraçado e abraçar. Você tem que chorar com aquele que está chorando e sorrir com aquele que está sorrindo. Jesus fala, o relacionamento primeiro é consigo mesmo, segundo é com os outros, e por último, o Evangelho de Jesus mudou o relacionamento nosso com Deus. E eu quero finalizar falando sobre isso. Eu acredito, irmãos, e desculpe a minha sinceridade, não quero de maneira nenhuma agredi-lo ou agredi-la, mas eu quero falar para você aquilo que Deus tem falado no meu coração, que o nosso relacionamento com Deus não é mais o mesmo, não é mais o mesmo.
o que o sacrifício de Jesus fez de nos reaproximar a Deus. Porque a partir do sacrifício de Jesus, não precisa de nenhuma pessoa que venha ser entre você e Deus o seu condutor. O escritor dos Hebreus fala que nós temos livre acesso a Deus, e ele fala assim: olha, entre no santuário com ousadia, porque o sangue de Jesus rasgou o véu do templo de alto a baixo. Mas esse relacionamento nosso com Deus, ele tem sido prejudicado. E eu vou dar para você algumas razões. Primeiro, por causa da ganância. Nós, por causa da ganância, de querer ganhar, de querer crescer, de querer ter, de querer prosperar, de querer isso e aquilo, nós estamos vivendo um relacionamento com Deus de troca. Eu te dou porque o Senhor vai me dar. Eu oferto na igreja porque o Senhor vai me dar. E Deus não está à venda. Deus não aceita barganhar com você, trocar com você. Esse nosso sentimento, né, isso aí é muito também cultural, por causa aí vamos acusar o tal do capitalismo, que todo mundo fala mal, mas todo mundo usufrui dele. Né? Esse capitalismo que muita gente fala, isso é terrível, ele infelizmente também invadiu as igrejas. E a ganância tem feito o nosso relacionamento com Deus um relacionamento falso. Um relacionamento de troca, um relacionamento de compra, um relacionamento de pagamento, como se Deus fosse um patrão e nós fôssemos um empregado. Deus, eu estou aqui, bati meu cartão, agora tu me paga. Marcos fala assim, olha, chegou o Evangelho de Jesus, uma boa nova para você, que você não precisa dar dinheiro para Deus. Deus te ama independente do teu dinheiro. Deus te ama independente da sua oferta. Deus te ama independente do seu sacrifício. Deus decidiu te amar. E você pode se relacionar com Ele, porque Ele não está trocando nada com você, não tem como. Eu uma vez, acredito que foi até na festa da igreja aqui, eu fiz uma pergunta, foi na hora da oferta, foi na festa da igreja assim. Eu perguntei para os irmãos presentes, se era fácil dar um presente para uma pessoa que tem tudo. Você conhece uma pessoa que é rica? Não, pensa em mim não, pensa em outro. Você conhece alguém que é rico? Essa pessoa faz aniversário semana que vem. Você não ficar, vou usar uma expressão muito comum lá no Sudeste, você não ficar numa saia justa para comprar um presente para ele? O que você vai comprar? E você começa a pensar, meu Deus, ele tem isso, tem aquilo, o que eu vou dar para ele? Já parou para pensar nisso? Aí você chega para esse seu amigo, para a sua amiga que você está aí mentalizando. Aí no dia do aniversário dela, ou dele, você pega o seu celular no WhatsApp, liga para ele e fala, poxa, eu estou te ligando para dizer Deus te abençoe, Deus te guarde. Aquela pessoa, poxa, muito obrigado. O que você deu para ela? Nada. O que você pode dar para Deus? Não, pastor, eu dou minha vida. A vida que você tem, foi Ele quem deu. Não, pastor, o senhor não sabe da maior. Eu tinha uns 2 anos atrás, eu dei minha casa para Deus. Engano seu. A casa que você tem é de Deus. Eu costumo dar sempre esse exemplo, já dei aqui diversas vezes, vou dar de novo. Não, pastor, que eu comprei um terreno, eu quero dar uma oferta para Deus, porque o terreno é meu, não é teu não. Não, pastor, tem escritura, está aqui documentado, cartório, tabelião. A Josilane foi lá, ajudou lá na escrituração, está tudo certo. Se muda. Você vai contratar um trator para levar o terreno? Não, isso aqui tem que ser meu. E antes de você existir, ele não já estava lá? E quando você bater as botas? Sabe o que é bater a bota, né? Ficar durinho. Como dizem alguns, botar o terno de madeira. Eu já contei para você e vou falar mais uma vez aqui, de repente alguém não está presente, me ajude. Quando chegar o meu dia, meu fatídico dia, de eu partir para um lugar melhor, e você estiver, na emoção, ajeitando lá o velório, por favor, não permita botar flor no meu caixão.
Negócio de flor não é de homem. Manda botar pedra, um negócio assim bem grosseiro, madeira. Mas quando você morrer, o que vai acontecer com o seu terreno? Não, vai ficar para meus filhos, e quando seus filhos morrerem? Ele vai continuar, na verdade, tudo é de Deus. Só que nós estamos esquecendo disso. O Evangelho de Jesus tenta resgatar isso. Jesus, ele veio, se fez carne e habitou entre nós, para que nós nos relacionarmos com ele como amigo, como Senhor, como Deus presente. Por isso ele usa um título chamado Emanuel, Deus conosco. Por isso ele falou assim: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou assim: eu vou estar com você quando você não pecar, eu vou estar com você quando você dá dinheiro. Não, eu vou estar com você todos os dias. Quando você estiver de pé, ele vai estar com você. Quando você cair, ele vai te levantar. Quando você sorrir, ele vai se alegrar com você. Quando você chorar, ele vai chorar com você. Mas Deus quer um relacionamento íntimo e pessoal com você. Eu pedi muito a Deus, sabe? Pedi mesmo: Senhor, me ajuda a tentar transferir isso para os irmãos. O Senhor está falando comigo. Relacionamento com Deus verdadeiro, íntimo, pessoal, da alma. Eu sou da época, e não vou dizer que a minha época é melhor na igreja, porque toda época é melhor, né? Dependendo da época que você vive, do momento que você vive. Mas eu sou de um momento em que nós chorávamos na igreja. Ah, que tempo maravilhoso, em que uma canção simples: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo essa música tão simples, nos fazia chorar. Hoje nós estamos indo para a igreja como se nós fôssemos o principal da igreja. Estamos indo para a igreja como se nós fôssemos a peça principal do show ou do teatro. E se sentimos a presença de Deus bem, se não sentimos também não importa. O importante é que pagamos o nosso compromisso, pagamos a nossa dívida com Deus. Deus não quer mais isso. Eu vim dizer para você que Deus não quer mais isso de mim e nem de você. Deus não tolera mais esse evangelho. Deus não suporta mais esse relacionamento. Deus quer intimidade. Eu estava pregando lá em Brasília e eu citei sobre isso. Falei assim, perguntei aos irmãos lá na igreja de Brasília: falei, irmãos, quando você vai na casa do seu pai, como é que você chama seu pai? E eu vou dizer para você como é que é lá em casa. Lá em casa, que eu me refiro à minha família, né? Eu chego meu pai mora assim, o terreno dele é alto, né? Tem a rua e tem uma escada para subir. E ele botou um muro assim, então imagina, já tem a altura do terreno, mais o muro, então dá para você ver nada. Então quando eu paro o carro lá em frente, lá da rua eu grito: rei! Eu chamo ele de rei. Aí lá de dentro ele me responde: macaco! É verdade. Aí quando ele fala macaco, minha mãe já grita: é o Fernando que chegou, porque lá, meu pai é Fernando e eu sou Fernando, né? Então para minha mãe diferenciar, quando é meu pai ela fala Fernando, e quando sou eu é Fernando. Deu para entender a diferença? Fernando é meu pai, Fernando sou eu. É um negócio bem sutil que ela criou lá. Então, mas é aquela festa, e quando eu entro, aí eu começo a brincar com meu pai, começo a apertar ele aqui no meio, que ele tem cócegas, né? Aperta assim, ele grita: vai para lá, macaco, sei o quê, e pulo na cama dele. É meu pai. Imagina eu chegando lá e gritando da rua, batendo no portão: ó vossa excelência, meu pai amado, ilustre, porventura estás em casa, para que eu possa adentrar nesse átrio? E meu pai responderia lá de dentro: tu não és digno, mas por misericórdia abrirei o portão, e vós poderás entrar e sentar-se comigo à mesa. Isso não é pai, isso não é filho. Pai e filho, irmão, você pode ter a idade que for, pelo menos eu sou assim, e espero que a Thaís seja comigo o quanto puder. Eu pulo na cama do meu pai. 49 anos. Uma vez fui lá de tarde, falei: pai, vamos dormir de tarde?
Meu pai, vamos dormir um pouco. Meu pai é o seguinte, meu pai almoça tarde, 10 horas da manhã. Aí 11 horas já vai arrebatar, né? Porque tem um processo espiritual na vida dele, ele arrebata. Nesse dia eu falei, pai, vamos dormir, vamos chamar a mãe. Por quê? Eu quero dormir no meio hoje. Não é bom não? Fala a verdade. Você lembra disso? Você lembra quando você estava com dor de dente? A minha mãe era mágica. Eu estava com dor de dente, eu fui gritar, mãe, estou com dor de dente. Aí ele ia lá no meu quarto, com a mãozinha dela, botava assim no meu rosto, na minha bochecha. Aí falava assim, ah, meu Deus, cura o meu filho. O alívio vinha na hora. Era a mão dela. É verdade. Ah, pastor, isso é psicológico. Não sei. É emocional também, não sei. Se você que era cego, agora vejo. Mas ela botava a mão assim, sabe? E às vezes quando eu estava com medo, mãe, eu estou com medo. Vem dormir aqui comigo, meu filho. Eu ia ficar no meio dos dois ali. Aí meu pai me abraçava. Está com medo de quê, seu macaco, medroso, covarde? Sei o quê, né? E minha mãe, que era mais gentil, não faz com ele não, Fernando. É nosso filhinho tadinho, tão magrinho, tão fraquinho. Aí ela me abraçava, né? E eu me sentia tão protegido. Tá dando para você entender o que é relacionamento de pai com filho? Nós temos que sentir falta do nosso pai. Nós temos que ter liberdade com o nosso pai. Nós temos que chorar com o nosso pai. Nós temos que sorrir com o nosso pai. Esse evangelho, esse relacionamento hoje não é mais aceito. Eu quero convidar você a você entrar hoje na casa do teu pai. A você chegar na igreja e abraçar o teu pai. Lá de fora você gritar, pai, estou chegando. O apóstolo, ele chama pai de Abba Pai, né? Ele fala, meu paizinho, eu estou aqui, meu paizinho. Eu estou aqui. O princípio do evangelho de Jesus, um evangelho de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Ele é teu pai, ele é teu amigo, ele é teu Senhor. Ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele não quer ser um participante, ele quer ser totalmente integrante da sua família. O seu pai. O princípio do evangelho de Jesus. Que Deus nos livre, irmão, desse evangelho de separação, de distância. Que Deus nos proporcione o evangelho de amizade. Um evangelho de relacionamento. Meu Deus está aqui. Hoje eu falei com Ele. O evangelho que vai nos proporcionar chorar, levantar as mãos, glorificar Deus. Dar uma oferta, mas dar oferta diferente, né? Não é aquela oferta, o pastor está olhando, deixa eu lhe dar a oferta. Não, é aquela oferta, meu Deus, obrigado, está aqui a oferta. Eu quero convidar você, se possível for, é claro, a termos agora uma experiência íntima com Deus. Você concorda comigo? Você também não está satisfeito do jeito que você está? Eu não estou. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais intimidade com o Senhor. Você concorda comigo? Nosso horário acabou, poxa vida. Então vou convidar você para ficar de pé. Gostei desse negócio da cadeira, viu? Quantos aqui tem pai vivo ainda? Você tem o seu pai. Ah, que maravilha. Você sente saudade dele? Sente? Eu assisti um filme uma vez, tempo atrás, e o filme é o seguinte, um pequeno menino reclama com seu pai, que o seu pai não falava que lhe amava, né? Você não fala que me ama. Eu não lembro nem o nome do filme. Sei que aquele moço, ele abraça aquela criança e fala assim, todas as vezes que eu te der um cascudo, eu estou dizendo que te amo. É uma forma que Deus também tem de nos falar que nos ama, né? É nos confrontar, é nos corrigir, é falar, não vai por aqui não, vai por aqui. O relacionamento com Deus é de pai com filho. E eu quero dizer para você, não para te emocionar, não preciso disso, mas eu quero afirmar para você, eu sinto a presença do meu pai aqui. Não o meu pai físico, que tanto amo, mas o meu pai celestial. Eu sinto Jesus aqui, sabe? E a vontade que vem ao meu coração é de chorar na sua presença.
é de pedir perdão a Jesus por esse relacionamento tão simplório, tão distante, que até hoje eu cultivei com Ele. Um relacionamento de interesse. Não, eu sinto Ele aqui. Eu sinto Ele me abraçando, eu sinto Ele dizendo para mim: meu filho, você lembra quando você era criança que eu te ajudei? Você lembra quando eu te chamei para o ministério? Você lembra quando eu te batizei com o Espírito Santo? Eu estou aqui, eu sou o mesmo. E eu estou com vontade, sabe, irmão, de chegar na casa do meu pai agora, como chego na casa do meu pai, gritando, sem vergonha nenhuma, né? Porque lá é uma rua assim bem movimentada, e lá de fora eu grito: rei! E a Thaís por muitas vezes botava a mão até assim no olho, assim: meu Deus, eu não tenho vergonha nenhuma. E eu quero ter essa liberdade hoje de gritar e falar: o meu rei está aqui, o meu Deus está aqui, o Senhor que me salvou está aqui. E Ele não está aqui simplesmente porque eu mereço, Ele está aqui porque me ama. Eu queria pedir a você que você falasse com Ele. Eu não sei qual o tratamento, qual a forma de tratamento que você se dirige a Deus, mas eu queria pedir a você, na verdade eu quero te encorajar a você esquecer essas formas de tratamento tão distantes. Aleluia. Se você pudesse falar: meu amigo, meu Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Me perdoa. Me perdoa porque eu tenho tratado o nosso relacionamento de uma forma tão fria, tão distante. Fale com Ele. Peça ao Senhor: Jesus, eu quero me aproximar mais de Ti. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui. Quanto tempo, né, irmão, que você não dá um glória a Deus, né? Quanto tempo que você não eleva a sua voz e fala: aleluia. A formalidade, a casualidade, a timidez tem nos tirado tanto privilégio. Eu quero pedir a você que, em nome de Jesus, abra o seu coração para Ele. Diga: Senhor, louvado seja o Teu nome. Esqueça um pouquinho o horário, por favor. Esqueça um pouquinho a pessoa que está ao seu lado. Fale com teu pai. Ah, meu paizinho querido, Senhor da minha alma, Senhor da minha vida. Agora é você e Ele. Não vou orar agora. Agora é você e Ele. Eu quero orar por você que se sente desanimado na fé. Eu quero orar por você que talvez por uma razão se afastou da presença de Deus
E quero orar por você que quer receber esse Jesus na sua vida. Quero convidar você a vir aqui à frente. Nós já estamos terminando, já passei 6 minutos do horário, misericórdia. Eu quero orar por você que se sente desanimado na fé. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Quero orar também por você que quer entregar sua vida a Jesus. Você que está vivendo um relacionamento com Deus totalmente distante e quer mudar isso na sua vida, vem aqui. Tem mais alguém? Temos aqui uma irmã que de forma tão corajosa veio. Tem mais alguém que quer mergulhar nesse rio, que quer ter uma mudança de vida de verdade? Vamos orar. Senhor Jesus, em teu nome, Senhor, eu oro em favor da minha irmã, da tua filha, que sente, Senhor, essa necessidade urgente de um relacionamento mais íntimo contigo, mais próximo contigo. Eu não sei, Jesus, o que aflige a minha irmã. Eu não sei, ó Deus, porque o coração dela se sente enfraquecido. O que eu sei é que no teu nome é poder. E eu oro pela minha irmã te pedindo, fortalece a minha irmã. Penetra na alma dela, Senhor, muda esse momento, Senhor. Levanta a minha irmã, encoraja a minha irmã, que ela possa sair daqui diferente, Senhor, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, nós entregamos nossa vida em tuas mãos. Te agradecemos por essa reunião. Te louvamos por tudo que ouvimos aqui, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que o nosso relacionamento tenha de fato mudado. Que chegar na nossa casa, possamos sentir a tua presença. Que no nosso trabalho amanhã, possamos olhar para uma cadeira, para uma mesa e falar, meu Deus está aqui. Que durante o dia possamos afirmar, o Senhor está comigo, independente das adversidades. Eu entrego a nossa vida em tuas mãos. Peço a ti, ó Deus, a tua bênção no retorno até nossos lares. Que essa semana que está à nossa frente seja uma semana de vitória, e que o teu nome, que é santo, seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus.